Câmara dos Deputados aprovou por 258 votos a 136 o texto base da medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. Na semana passada, a gente conversou aqui com o ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro, Davi Zilberstein, que dizia o seguinte: daquela maneira que o projeto estava lá, com todos aqueles jabutis, era melhor não aprovar. Ele está de volta aqui conosco, professor Davi Zilberstein. Sua avaliação hoje após essa aprovação do texto. Ficaram os jabutis, né? Oi, ficaram os jabutis. Eu acho o seguinte, aí a gente tem que fazer uma avaliação do tipo custo-benefício. Como eu falei na semana passada, o ideal seria você fazer uma privatização normal no sentido, só para o ouvinte entender, na realidade não está sendo feita uma venda da empresa, o que está havendo é uma diluição, ou seja, da participação da União na empresa, ou seja, uma participação que vai de 60 e alguma coisa para alguma coisa abaixo de 50. Então, ela deixa de ser a dona, vamos dizer assim, única, e isso fica espalhado por outros investidores também. Então, duas coisas. Uma, ela mantém poder de veto em questões fundamentais, que normalmente vão sendo definidas ao longo do tempo, e isso vai ser muito importante na hora da venda, porque o que foi aprovado a capitalização com algum, como a gente está falando, dos jabutis, mas na hora da venda, esse poder de veto vai ser estabelecido com critérios. Isso é muito normal, isso aconteceu na venda da Vale, na época, Vale do Rio Doce também, ou seja, pela característica estratégica, alguns poderes de veto vão ser estabelecidos ainda. Professor. O que a gente chama de jabuti, e aí é uma questão da sociedade definir se quer ou não quer, ou seja, a construção, por exemplo, de usinas termoelétricas em áreas remotas, o que vai encarecer, evidentemente, o custo dessa energia, não pela usina em si, mas como serão usinas movidas a gás natural, esse gás natural precisa ser transportado, e esse transporte custa, porque serão dutos. Eu particularmente, inclusive, tenho muitas dúvidas de quando e como esses gasodutos serão construídos, porque você vai precisar ter milhares, às vezes centenas, mais de 1.000 quilômetros, muitas vezes, de gasodutos, que vão exigir desapropriações, vão exigir licenciamento ambiental, e muitas vezes serão inviáveis. Quer dizer, na lei você pode botar o que você quiser, na hora de fazer, a situação é outra. Existem subsídios que eu achei, talvez, eu acho que o exagero do tempo. É normal, em qualquer lugar do mundo, você fazer uma transição para fontes renováveis, você dá subsídio, porque a sociedade paga de alguma maneira na conta, mas ela está tendo benefícios em relação, por exemplo, à questão do aquecimento global. É um custo que a gente tem que provavelmente será menor do que os impactos causados pelo aquecimento global. O que acontece nessa história desses jabutis é que não existe muita transparência de como fazer e por que isso foi colocado. Por exemplo, isso chegou na Câmara no final da semana passada e ontem já foi votado. Quer dizer, seguramente não houve nenhum debate para discutir as modificações que o Senado fez. Eu acho, por exemplo, foi muito positivo ter caído, por exemplo, a questão do subsídio ao carvão mineral, o que é uma aberração hoje no mundo que está fazendo a descarbonização. Por um lado, eu acho muito bom você ter feito, que foi feita a capitalização da Petrobras. Esse já é um projeto que vem do governo passado, inclusive. E o que se colocou agora é que a sociedade, e eu acho que a grande crítica que eu faço é que isso deveria ter sido discutido não numa medida provisória. Na época, quando nós conversamos, eu dizia assim, eu sou contra e eu acho que isso deveria ser objeto de um projeto de lei. E continuo achando isso, já está feito, enfim, se pode ser aperfeiçoado ou não, tem que se aguardar os vetos do presidente, mas seguramente isso deveria ter sido feito com um projeto de lei. Por quê? Porque muitas vezes o que a gente chama de jabuti pode ser positivo para a sociedade. A forma como foi feita e a falta de transparência desse processo foi minha maior crítica. Ou seja, por exemplo, você estimular fontes renováveis de energia é muito positivo. Agora, será que está exagerado? Será que não é muito tempo? Que subsídio é esse? De quanto vai ser? Será que, por exemplo, quando você diz que você vai levar gás para o interior do país, não seria melhor você usar fontes regionais
e que poderiam ser menos poluentes e mais baratas? Essa é a grande questão. O fato de você trazer desenvolvimento com energia é muito positivo. Agora, por que termoelétricas a gás? Então, pode até ser, mas a gente fica sem saber exatamente o que levou a esse tipo de decisão e aprovação do projeto do jeito que ele foi. Professor, é o Pablo aqui falando. Uma boa tarde para o senhor, obrigado por nos atender. Eu queria falar sobre os funcionários, porque sempre que a gente fala de uma privatização, a gente fala de um Estado menor e de menos custo para o Estado. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode estar falando de insegurança para quem trabalha em estatais. Esses funcionários poderão ser realocados em outras estatais. O senhor acredita que eles têm a expertise para isso? E como é que pode funcionar esse movimento sem que haja também uma bagunça generalizada? Pablo, eu acho que isso é uma imensa distorção quando você pensa que uma empresa ela deve buscar... Claro que toda função, pela Constituição e pelo senso comum, ela tem uma função social. Mas a função social, principalmente de uma empresa estatal, onde os recursos, no caso, ela vai deixar de ser estatal, mas onde os recursos normalmente são auferidos, são colocados com dinheiro público, eu acho que uma empresa ela tem que ser eficiente, ou seja, se tem gente sobrando, é da vida como qualquer empresa, você tem que garantir, aliás, até o papel social da empresa, a primeira coisa é garantir a sua sobrevivência. Então, quando você tem uma estatal onde você não se incomoda ou não tem essa percepção de que você tem que ter eficiência, principalmente na questão do custo da mão de obra, é muito fácil. Quando é estatal, você vai dinheiro do tesouro, o tesouro vai voltando dinheiro dentro. Vai deixar de ser. Tem uma transição aí de 12 meses, né, pelo projeto. Talvez seja o preço a se pagar para fazer avançar. Depois de 12 meses, a empresa vai se ajustar. Só esse projeto da Eletrobras, ele deve ter uns 3 anos, de alguma maneira, tramitando. Como eu falei da outra vez, a Eletrobras foi criada no início dos anos 60 do século passado. Então, depois de tantos anos, se tiver que esperar um ano a mais para fazer esse rearranjo, mas, de qualquer maneira, não deixa de ser uma imensa distorção quando você imagina que um dos predicados de você incorporar o capital privado é dar mais eficiência, e com essa eficiência você poder investir mais e poder dar um melhor serviço para o consumidor também. Professor Davi Silberstein, em relação ao mercado, né? A gente está falando dessa privatização no momento em que a gente já tinha falado aqui, a gente se desenha aí toda uma crise hídrica, todo um problema no sistema elétrico. Você acha que o mercado acolherá de bom grado aí essa abertura de ações da Eletrobras neste momento não, no ano que vem, que é quando está previsto para que aconteça? Olha, Hélio, eu não tenho dúvida que sim. Em relação ao que a gente tem hoje, isso é um avanço, não há dúvida em relação a isso. Como a gente falou antes, você tem algumas distorções, você não tem muita clareza de como algumas coisas serão executadas, como o Pablo levantou há pouco essa transição na questão dos funcionários, mas eu acho que é um avanço. Poderia ser melhor? Poderia, vai custar mais para o consumidor? Agora, alguns custos para o consumidor, na minha opinião, se justificam. Alguns deles eu falei questão de fontes renováveis, mas por um prazo, aparentemente, para mim, muito longo. Ou mesmo a extensão da produção de energia térmica para locais mais remotos. Pode ser positivo, mas não dá para generalizar. Mas se a gente fizer um balanço, eu acho que é muito positivo esse processo, esse encaminhamento aí, da capitalização da Petrobras com capital essencialmente privado e a redução do papel do Estado dentro da Eletrobras. O senhor falou em Petrobras. Tivemos esse ano uma concessão da SEDAI muito complicada, com tramitação na justiça e tudo mais, com um leilão que até o dia anterior não iria acontecer por ordem judicial, depois caiu a liminar. E aconteceu em São Paulo, inclusive, o leilão da Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. E agora, o projeto da Eletrobras. Daqui para frente, o que o senhor espera? Com 2 processos que foram longos, que tiveram muitas complicações, discussões nem tão claras assim, e que talvez não caminhassem por caminhos que são tradicionais, como no caso da Eletrobras, por exemplo, o projeto de lei. O que esperar daqui para frente com relação a outras estatais?
Olha, eu acho que você tem dois momentos importantes. Você falou da SEDAI, e já tinha acontecido em Maceió o leilão também. O Brasil, em termos de saneamento, é um desastre em termos de atendimento. Eu moro no Rio de Janeiro, a SEDAI é uma empresa que, se você sai um pouco do centro, do centro mais rico, você vai ver que ela não atende como deveria atender. Você vai para uma Baixada Fluminense, ou mesmo na periferia mesmo da cidade do Rio de Janeiro, as lagoas da Barra da Tijuca são poluídas, a Baía de Guanabara é completamente poluída. Então, eu diria que de graça a SEDAI é privatizada com metas. Quando a gente fala em privatização, não é transferir simplesmente, você faz. Quando você faz uma privatização, você tem um novo contrato de concessão, onde quem for operar vai ter obrigações e que a SEDAI não tem. A SEDAI não tem um contrato com metas estabelecidas. Ela tem liberdade para não fazer o que deveria. Bom, isso é muito importante. A mesma coisa no caso da Eletrobras. Eu acredito que o fato de, quando você fizer essa transferência, você vai trazer junto contratos de concessão ou contratos de obrigação que serão exigências que deverão favorecer o consumidor. Então, a infraestrutura, de uma maneira geral, a gente esquece, mas até final dos anos 2000, a gente não tinha estradas concedidas. Claro, ninguém gosta de pagar pedágio, como ninguém gosta em nenhum lugar do mundo onde tem pedágio. Agora, é incomparável hoje a qualidade das estradas e a segurança para o motorista com as estradas. Por exemplo, quem mora aí no estado de São Paulo tem estradas de padrão internacional, muito em função das concessões. Então, as concessões de infraestrutura e um Estado forte regulando essas concessões, fiscalizando, cobrando metas e cobrando qualidade do serviço, tarifas reguladas, eu acho que é o melhor dos mundos. Você tirar o Estado como agente empreendedor e ele passa a ser um Estado onde ele vai ser uma voz do cidadão em termos de exigência de qualidade, de prestação de serviço, de tarifas adequadas, enfim. É isso. De uma maneira geral, você falou em Eletrobras e saneamento, no caso especificamente da SEDAI, mas eu acho que para a infraestrutura, de uma maneira geral, eu acho que é o melhor modelo para o cidadão brasileiro. Ou seja, é aquela história, antigamente você não pagava pedágio, as pessoas esquecem muito rapidamente, é natural, mas você não pagava pedágio, mas você tinha estradas em péssimas condições, absolutamente inseguras, você não tinha suporte, você não tinha nada. Então, se a gente comparar, vale, de alguma maneira, o que a gente está pagando. Por exemplo, a gente pode achar algum pedágio mais caro, mais barato, evidentemente, isso tem um custo. E agora, esse custo também, nós não tínhamos esse custo e tínhamos muito mais insegurança e estradas com muito pior qualidade que a gente tem hoje. Aliás, não tínhamos estradas como a gente tem hoje. Professor Davi Zilberstein, professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro, ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, muito obrigada mais uma vez por nos atender. Eu que agradeço, um abraço a todos, saúde e vacina para todo mundo aí também. Saúde. Obrigado, professor.